Muito bem, nós estamos nesta série de mensagens buscando observar, olhar para as diferentes formas como Jesus se identificou. Jesus é uma personalidade tão complexa, tão incrível, que foi necessário que ele utilizasse diferentes metáforas para demonstrar, para explicar quem ele é. Da nossa parte, nos cabe olhar para essas metáforas e buscar a aplicação delas na nossa vida. Porque simplesmente conhecermos, de ouvir falar, não vai fazer diferença para nós. Mas quando nós olhamos para aquilo que ele disse sobre si mesmo, para aquilo que ele fez, para comprovar o que estava dizendo, e aplicamos em nossa vida, aí tudo começa a mudar. Algumas dessas afirmações metafóricas de Jesus, elas parecem contraditórias, são paradoxais. Hoje eu estou com muitas palavras difíceis, né? Por exemplo, nós já ouvimos aqui a fala de Jesus de que ele é o pão da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele dá o pão a todos os que necessitam. Nós veremos que ele é a verdade, eu sou a verdade, vai ser um outro domingo, mas ele, ao mesmo tempo, diz que fala a verdade. Ele é e ele fala. Ele é a vida e ele transmite vida. Hoje, nós veremos que ele é a porta, mas que ele também está à porta do seu coração e bate. Aliás, já que essa mensagem é, de certa forma, relacionada com a do domingo passado, que Jesus é o bom pastor, eu pergunto para você, você faz parte do rebanho de Jesus? Você pensou naquilo que ouvimos no domingo passado? Você se identificou com a ação de Jesus na sua vida? Você pode afirmar com segurança, com fé, de que você participa do rebanho do bom pastor, que, como vimos no Salmo 23, nos conduz no meio dos vales tenebrosos até as águas calmas e as pastagens verdejantes? Pense um pouco nisso, porque afirmar e reafirmar constantemente essa realidade espiritual de que fazemos parte desse rebanho especial é transformador para a nossa vida. Mostra que não estamos sozinhos, que não dependemos unicamente dos nossos próprios esforços. Mostra que temos alguém que cuida de nós. E como eu disse, a mensagem de hoje, ela tem relação bem próxima com a do domingo passado, portanto, a passagem que leremos também está em João 10, como foi a passagem da semana passada. Então, é no mesmo contexto de pastores e ovelhas e apriscos que Jesus fez, como vimos no domingo passado, a afirmação de que ele é o bom pastor. E hoje veremos uma afirmação que ele fez antes desta. Capítulo 10, versículo 1. Lemos assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos.
Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Aqui João faz um comentário, acrescenta um comentário às falas de Jesus. Você entendeu o que Jesus está falando? Vamos juntos aqui, então, buscar o sentido do que ele está falando. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Aleluia! Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. O que Jesus queria dizer ao se identificar com a porta do aprisco e como isso te afeta? É para isso que nós estamos aqui. Para ouvir a palavra, meditar na palavra e buscar a aplicação prática dela na nossa vida. Não é apenas para acumular conhecimento bíblico. Isso não muda ninguém. E para entendermos essa comparação de Jesus, que vejam que eu li até o versículo 6, fiz uma pausa, porque o próprio autor, João, fez uma pausa, fez um comentário, eu fiz a pausa no comentário de João, dei continuidade na leitura, mostrando a explicação de Jesus. O problema para nós, que somos cidadãos urbanos do século 21, é que a gente não faz a menor ideia do que Jesus está falando. Então, mesmo a explicação dele não faz sentido para nós. A gente não sabe o que é um aprisco. Alguém aqui já viu um aprisco? Quem é que já viu um aprisco? Ovelha, semana passada eu perguntei quem já tinha visto ovelha, de perto, tá? Não na televisão. É aprisco. Alguém já viu um aprisco? Eu vou facilitar a sua vida. Vamos lá. Isso é um aprisco. Hã? Um monte de pedra? É, um monte de pedra. Um muro de pedra, normalmente sem porta. Porque lá no Oriente Médio, esse é um aprisco do padrão Oriente Médio, tá, gente? A África é outra coisa, né? Na África, normalmente, ao invés de pedras, eles usavam arbustos espinhosos. E faziam, então, esse círculo de arbustos espinhosos. Cada lugar tem as suas características, mas, como Jesus está utilizando uma figura de linguagem da região dele, nós temos que olhar as imagens da religião dele. Então, se você for lá no Google e jogar aprisco no Oriente Médio, é alguma coisa assim que você verá. Por que não tinha porta? Porque em muitas regiões do Oriente Médio não tinha árvores. Você vai derrubar uma árvore para fazer uma porta? Vai fazer uma porta de pedra, coloca as pedras e tira as pedras todo dia. Não tinha porta. Outra questão é que nós não tínhamos ideia, não fazemos ideia de que muitas daquelas regiões, daquelas localidades, eram muito pobres. Os rebanhos eram pequenos. Daí o pastor conhecer todas as ovelhas pelo nome, não eram muitas. E o aprisco era comunitário. Esse provavelmente não devia ser, porque é muito pequeno. Mas havia outros apriscos um pouco maiores, em que as várias pessoas daquela comunidade que possuíam ovelhas, levavam suas ovelhas para passar a noite em segurança naquele cercado. Então se misturavam as ovelhas. E não sei se você sabe, a ovelha não é marcada, porque estraga a lã. Então não tem marcação em ovelha. Como que os pastores vão saber a quem pertenciam aquelas ovelhas? Porque as ovelhas só saíam quando ouviam a voz do seu pastor. Então cada pastor vinha pela manhã, chamava as ovelhas, já chamava pelo nome, e aí elas saíam. E as que não eram dele não saíam, não. Ficavam lá. Quando a gente aprende isso, entende isso,
aí a fala de Jesus começa a fazer sentido. Ele estava falando algo que era da vida daquelas pessoas. Elas entendiam perfeitamente o que ele estava dizendo. Agora nós já temos um pouco mais de condição de entender e, portanto, aplicar a nossa vida. Então, nesse contexto todo, e um detalhe importante, justamente porque não tinha porta, muitas vezes não tinha porta, quem ficava na porta era o pastor. O pastor é que dormia na porta do aprisco, porque passar por cima dele ninguém ia passar. E ele, com seu cajado, ali para se defender de lobos e de assaltantes, e muitas vezes nem dormia. Virava a noite ali, de vigília, para impedir, primeiro, que as ovelhas saíssem, e segundo, para que lobos ou assaltantes entrassem. Mas poxa, um muro tão baixinho desse aí dava para pular, né? Sim, é verdade, né? E não tinha cerca elétrica naquele tempo. Mas aí eles colocavam espinhos em cima do muro para dificultar a vida dos ladrões, dos assaltantes. Né? E nós ouvimos Jesus dizendo que o ladrão, o assaltante, ele não entra pela porta. Ele pula o muro. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. É nesse contexto que a gente vai entender essa afirmação de Jesus, de que ele é a porta. Então, em primeiro lugar, ao assumir a função de porta do aprisco, o que Jesus quis dizer com isso é que ele tem zelo pelas ovelhas. E se você faz parte do rebanho do Senhor, por isso que eu fiz essa pergunta logo no início, você é uma ovelha do Senhor. O Senhor tem zelo por você. O Senhor coloca você no aprisco à noite e fica na porta para te proteger, para não deixar que ladrões, assaltantes ou lobos venham te ferir. Esse zelo não era comum. Sabiam que não era comum? Tanto que o profeta Ezequiel, ele é inspirado por Deus a falar uma das partes que, na minha opinião, é uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34. É uma profecia de Deus de como ele, o Senhor, iria agir com a sua vida, ovelha dele. Veja como isso se aplica a você, veja como Jesus veio cumprir essa profecia de Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize, diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam tomar conta do rebanho, cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixam a ferida. Vocês não trazem de volta as desviadas e nem procuram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes. Lembre-se, é o Senhor quem está falando. Ele está falando das ovelhas dele. Ele está falando de você, que por não ter pastor, se dispersou. Vagueou pelos montes. E se tornou comida de todos os animais. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor.
Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei meu rebanho da boca deles e ele não lhe servirá mais de comida. Versículo 11, porque assim diz o soberano Senhor. Agora é a promessa. Até aqui, até o versículo 10, foi a constatação, foi a análise do problema. Agora vem a solução. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. A partir daqui até o final do capítulo, a palavra do Senhor vem para as ovelhas. Para você. Leia depois em casa. Porque hoje eu estou falando do pastor, não estou falando das ovelhas. Mas leia o restante do capítulo. Porque fala qual deve ser a atitude das ovelhas, uma vez que estejam sendo apacentadas pelo pastor. Ao afirmar que era a porta, Jesus demonstrou que não era como aqueles que vieram antes dele. Aqueles que foram condenados pelo Senhor nessa palavra profética de Ezequiel. Ele não veio para devorar as ovelhas. Ele veio para resgatar as perdidas e cuidar delas e se posicionar como porta para proteger sua vida. E proteger sua vida ao ponto de dar a própria vida por você, que é a ovelha do Senhor. Como você se sente? Pare e pense um pouco agora. Como você se sente diante dessa demonstração de zelo de Deus e de Jesus pela sua vida? Pense um pouco nisso. Ao dizer que é a porta, Jesus demonstra todo esse zelo por você. Ele promete que vai cuidar de você, que vai te proteger. Entretanto, a porta tem outros significados. A porta significa um limite, uma divisão. Ou você está dentro, ou você está fora. Não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro tinha espinhos, você lembra? Não tem como ficar em cima do muro. Ao dizer que é a porta, Jesus está afirmando que haverá uma divisão. Que haverá um momento, o grande julgamento final, em que um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro. Por exemplo, em Lucas, capítulo 12, versículos 51 a 53, eu vou ler para vocês aqui. Jesus falou o seguinte:
vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Sogra contra nora, nora contra sogra. Já notaram que genro e sogro não brigam, né? É só nora e sogra. Palavra de Jesus. Surpreendente essa palavra dele, não é mesmo? Realmente, nós temos sido alimentados com uma imagem de Jesus como um cordeirinho manso e que está tudo bem, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser, está tudo bem. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Ele está sempre pronto a te perdoar. Mas você pode estar do lado de fora, mesmo sem saber. Ele é a porta. E ele faz uma divisão entre o que está dentro e o que está fora. Quem aqui achava que Jesus veio trazer paz à terra? Tipo padrão hippie dos anos 60. Quem acreditava nisso aqui? Pois é. Desculpe por decepcioná-las. Foi mal. Mas é a vida. A vida é cheia de decepções. Gente, palavras dele. Tanto que, na sequência dessa colocação de Jesus, em seguida ele começa a falar que ele é o bom pastor, a partir do versículo 11, lá de João 10. Volta para João 10. Nós lemos até 10, quando ele afirma que é a porta, e aí ele explica a situação, e então ele começa a dizer que ele é o bom pastor. Ele é a porta e ele também é o bom pastor. E aí o que vai acontecer? No versículo 19, Jesus afirmou que por ser o bom pastor, ele estaria disposto e ele daria a vida pelas suas ovelhas. O que aconteceu com os judeus? Ficaram divididos. Olha a divisão aí. Uns acreditaram nele, outros não acreditaram. Qual é a forma para você escolher, decidir se você está dentro ou se você está fora? Uma palavra bem pequena, mas muito profunda. Fé. Se você crê que ele é o bom pastor, se você crê que ele morreu por você para dar a vida eterna a você, e você testemunha da fé que você tem, então você está do lado de dentro. Pô, mas vai ter gente do lado de fora? Vai. É triste, mas é verdade. Vai. E nós vimos no domingo passado, lá em Mateus capítulo 7, que vai ter gente do lado de fora que acha que está do lado de dentro. Senhor, Senhor, curei em teu nome, libertei em teu nome, salvei em teu nome. Não, pode parar, não te conheço. Não te conheço. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. E lá no finalzinho do Sermão do Monte, nós ouvimos essa outra afirmação assustadora de Jesus. Que pode ter gente fazendo um monte de coisa em nome de Jesus e que Jesus não o conhece, não é a ovelha dele. Isso realmente deve nos levar, tem que nos levar a uma atitude de autoanálise. Eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu entrei por essa porta? Porque nós lemos aqui, quem entrar por mim será salvo. Nós lemos isso aqui. Em João, um pouquinho antes, em João capítulo 10. Vou até ler o versículo para você. Quem entrar por mim será salvo. Versículo 9. Temos que entrar por ele. E aí, então, não seremos surpreendidos lá no julgamento final. A verdade é que toda e qualquer afirmação absoluta que exige um posicionamento de quem ouve aquela afirmação gera divisão, gera discórdia. Lógico. Se você chega e afirma categoricamente que determinado time de futebol é o melhor do mundo, todo mundo que não torce por aquele time de futebol vai discordar de você. E eu estou colocando aqui um exemplo bem boboca, bem prosaico, né?
A mesma coisa para qualquer coisa. Sempre que houver uma afirmação categórica que exige que você se posicione em relação a ela, se você concorda com aquilo ou não, você pode discordar. E a partir do momento que você discordar, você não está com aquele grupo. Você está fora daquele grupo. E isso vale para a salvação em Cristo Jesus. As pessoas podem discordar. Não, eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar que só há um caminho para a salvação. Eu não consigo acreditar. Eu prefiro acreditar, é uma questão de preferência. Eu prefiro acreditar que a salvação é fruto de um processo contínuo de crescimento espiritual por meio de múltiplas encarnações. É uma escolha da pessoa acreditar nisso. Só que isso é incompatível com a afirmação de Jesus. Incompatível com a Bíblia também, que diz que cabe ao homem viver uma só vez, morrer e então virá o juízo. Então, não sei como. E tem outras questões aí também, mas não vou entrar nisso não. É impossível haver consenso diante de afirmações categóricas. Sempre haverá dissenso, discordância. E aí quem discorda vai buscar satisfação em outro lugar. Vai buscar o suprimento das suas necessidades emocionais, espirituais e materiais em outro lugar. Como vimos na série passada, vai substituir o Deus Pai que enviou Jesus para morrer por nós, por ídolos, por falsos deuses. E é por isso que a porta significa decisão. E essa decisão é melhor explicada, não há outra passagem que melhor explica essa decisão do que Apocalipse 3, 20, que eu vou projetar para você aqui. Vamos ler juntos Apocalipse 3, 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vocês sabem quando Jesus falou isso? Está ali, Apocalipse. Sim, tá bom, mas em que parte do Apocalipse? Das cartas. Ele falou isso depois, no final da carta mais assustadora de todas, a carta à igreja de Laodiceia. Uma igreja que achava que estava bem, mas estava mal. Que achava que estava viva, mas estava morta. E aí ele diz, vocês que acham que estão vivos, mas estão mortos, eis que eu estou à porta e bato. Então ele que se afirmou à porta, ele também afirmou que está à porta e bate. É uma decisão que você não seria capaz de tomar sozinho. Deixando muito claro aqui, não é mérito seu tomar essa decisão. É a graça de Deus que te capacita a tomar essa decisão. Graça preveniente. Assim nós batistas cremos, tá? Nossos irmãos reformados pensam de outra forma, mas isso é outra história também, muito menos por esse caminho que eu vou. Então, gente, para nós que cremos numa coisa chamada livre-arbítrio, nós temos que arbitrar, temos que fazer uma escolha. Somos capacitados pelo Senhor para fazer essa escolha, mas a escolha é sua. Ninguém vai fazer essa escolha por você. Não serão seus pais, não serão seus colegas de trabalho. Não, é você. Só você tem esse poder. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como eu disse, João 10, 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Você já entrou no aprisco de Deus? O dono das ovelhas é o Deus Pai. Jesus é o bom pastor. Você já entrou? Responda para você mesmo. Responda muito claramente. Eu faço parte do aprisco de Deus. Eu entrei no aprisco de Deus pela porta que é Jesus. Você precisa reafirmar isso para você. Você já ouviu a voz de Jesus, colocando de uma outra maneira, né?
porta como ele sendo a porta, agora a porta como ele batendo a porta. Você já ouviu a voz de Jesus batendo na tua porta? E pela graça de Deus, abriu a porta. Você precisa se questionar nesses pontos para chegar ao quarta e última aplicação dessa afirmação de Jesus. De que ele é a porta. A porta representa segurança. A segurança de que o Senhor é o seu pastor. E nada te faltará. Ao assumir a função da porta do aprisco, o pastor se torna a última defesa das ovelhas contra lobos e ladrões. E o bom pastor jamais deixará que o ladrão tome sua ovelha de sua mão, como o próprio Jesus disse lá em João 10, nosso texto de hoje, versículos 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E versículo 30. Eu e o Pai somos um. Nesse momento, os judeus pegaram em pedras para matar Jesus. Porque isso era blasfêmia. Como um homem podia dizer que ele e Deus eram um? Eles não entenderam. A hora de Jesus morrer, ser morto, ainda não havia chegado. E nem seria por apedrejamento, e sim por crucificação. O Senhor não deixará que ninguém tome de suas mãos as ovelhas que são dele. Mas você é que tem que se colocar na posição de ovelha dele. É você que tem que aproveitar a graça de Deus e fazer a decisão. Porque há uma divisão, há zelo, mas há divisão, que exige decisão para que você tenha segurança. E é isso que eu quero orar com você aqui agora. Você sente a segurança da salvação na sua vida? Eu quero agora que, por favor, todos fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Porque eu quero pedir que você que não sente a segurança da salvação, levante a mão, porque eu quero orar por você, especificamente, em primeiro lugar. Alguém não sente a segurança da salvação aqui? Amém. Pode baixar as mãos. Vamos orar agora. Senhor Jesus, eu clamo a Ti para que o Teu Espírito renove a sensação da Tua presença na vida de todos nós, porque todos nós precisamos ser lembrados o quanto o Senhor nos ama. Mas eu quero pedir especialmente por essas pessoas que levantaram suas mãos, que têm dúvidas, que têm receio, que têm questionamentos. Pai amado, sobrenaturalmente, no Teu amor, conversa, fala ao coração dessas Tuas ovelhas que estão inseguras em relação a pertencerem a esse rebanho, a estarem dentro desse aprisco, a terem sido resgatadas pelo sacrifício de Jesus, que deu a vida por elas, que elas repitam para si mesmas: o Senhor Jesus deu a vida por mim, não pela humanidade, por mim, por cada indivíduo que creu nele. Pois todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém.